Capítulo 725. Ao ver a mensageira desaparecer, Klein pensou nos semideuses que poderia contatar em curto prazo, mas percebeu que não havia nenhum. Tudo o que ele pôde fazer foi voltar sua atenção para o que deveria fazer a seguir. A transmissão para toda a cidade deve ter feito o rei do mar Jean Cotman não apenas encontrar Helmusuin, mas também fazer o possível para procurar o deus do mar e os vestígios de seus crentes. É fácil ser detectado se eu sair no meio da noite, então só posso optar por ficar aqui até o amanhecer. Não posso embarcar naquele navio amanhã. Se eu encontrar um ataque no meio do caminho, posso afetar todos lá. Além disso, não é suficientemente discreto. Posso invocar uma criatura submarina e sair montando nela. Posso descansar e trocar de montaria nas ilhas desertas e recifes que encontramos ao longo do caminho até chegar ao próximo porto. Como a luz laranja disse que a característica única só pode ser detectada a distâncias próximas, ainda assim não excederá o tamanho de uma cidade, mesmo que a árvore-mãe do desejo tente expandir seu alcance de percepção para me encontrar através de um ritual ou de seus crentes. Pode até ser limitado ao tamanho de uma rua específica. Foi também por isso que encontrei uma armadilha quando cheguei a Orave. Enquanto eu sair de Baian, poderei escapar do olhar deles. Enquanto os pensamentos de Klein gradualmente se tornavam claros, ele de repente ouviu um sinal do transceptor de rádio. Ele apressadamente foi até lá e anotou rapidamente. Depois, com o livro de códigos, transcreveu as palavras correspondentes numa única frase. Em pouco tempo, o conteúdo do telegrama apareceu em papel preto. Eu te vejo. Eu te vejo. Quando Klein leu essas palavras, ele sentiu um arrepio percorrer seu coração. Reticências. Baian, numa residência comum não muito longe do gabinete do governador-geral. Em um porão espaçoso, havia velas acesas silenciosamente, espalhando seu brilho fraco pelos arredores. Víbora de moeda de prata, Oder, já havia tirado o manto com capuz. Ele olhou para o homem de meia-idade à sua frente enquanto tremia. Ele disse com uma voz trêmula: Lord Senor, não sei como o verdadeiro esconderijo de Helmusuin também era conhecido por outras pessoas. Senor usava um velho chapéu triangular. Suas órbitas oculares estavam recuadas e seu rosto estava chocantemente pálido. Ele parecia mais um espírito maligno do que um humano. Ele ergueu a mão para acariciar os dois bigodes pretos acima dos lábios enquanto seus olhos castanhos claros percorriam friamente o rosto de Oder. Em resposta, o conhecido aventureiro não pôde deixar de abaixar a cabeça. Depois de observá-lo por alguns segundos, o almirante de sangue, de calça branca e casaco vermelho, disse com voz profunda. Menos de 3 minutos depois do envio do telegrama, ele se espalhou por toda a cidade. E a mensagem fazia parte do telegrama. Suspeito que outra facção começou a prestar atenção às transmissões de rádio e obteve nosso livro de códigos do velho Kim. Sim, tem que ser o caso. Oder repetiu apressadamente, esperando que o almirante de sangue não classificasse a perda de Helmusuin como sendo ele inepto. Ele sabia muito bem que esse almirante pirata era cruel com os subordinados que cometiam erros. Senor olhou para Oder e zombou. Independentemente disso, você falhou. Se não fosse você e sua amante me dando muita alegria, eu teria feito você desenterrar seus intestinos. Envie um telegrama. Diga ao ouvinte que pode ou não existir que posso vê-lo. Deixe-o passar a noite horrorizado e desconfortável. Esta é a única coisa que você precisa fazer agora. Ao ouvir isso, Oder imediatamente soltou um suspiro de alívio. Ele olhou para o almirante de sangue com receio e para o altar sangrento atrás dele antes de responder reverentemente: Sim, Lord Senor.
Ele sentiu que teria se tornado parte dos itens de sacrifício poucos momentos atrás. Depois que Oder saiu do porão, Senor virou a cabeça para olhar o altar coberto de cabeças humanas, órgãos, membros e sangue. Ele disse de uma maneira ainda mais reverente do que a forma como Oder o tratou: Lord Shanks, o ritual foi bem sucedido. Sim, tudo o que resta é esperar a resposta de Deus. Uma voz fria e insensível soou nas cortinas caídas ao redor do altar. Então, as cortinas pareciam ter vida enquanto se enrolavam em ambos os lados, formando suavemente um nó antes de pousar no meio do altar. Uma figura um tanto translúcida apareceu ao lado do altar em algum momento. Sua pele era ligeiramente marrom e suas rugas formavam fendas profundas. Seus cabelos brancos e ralos pareciam folhas no outono, como se tivessem vivido por muitos e muitos anos. Ele humildemente fixou o olhar na luz das velas com seus olhos castanhos. Senor não se atreveu a dizer uma palavra enquanto ficava ao lado de Lord Shanks, aguardando que qualquer mudança acontecesse no altar. De repente, a chama da vela foi tingida com todos os tipos de cores. Cada cor parecia corresponder aos diferentes desejos de um observador. As cabeças, órgãos, membros e sangue no altar moviam-se sozinhos enquanto se acumulavam, formando o estado de uma vela derretida. Em pouco tempo, eles formaram uma árvore de carne e sangue que não era muito alta. Sua superfície era irregular, lembrando a casca de uma noz. Plop, plop, plop. O interior da árvore de carne e sangue parecia ter um coração batendo forte e forte. Quando Senor estava prestes a sucumbir ao barulho, a árvore de carne e sangue murchou instantaneamente, apodrecendo e desmoronando. Sobrou uma bolinha minúscula, da cor da pele, úmida e pegajosa. Logo, a pequena bola cresceu 4 membros e uma cabeça, transformando-se em uma criatura humanoide do tamanho da palma da mão. Seu rosto não tinha olhos, nariz ou orelhas, exceto uma boca em forma de buraco. Em sua boca, uma névoa branco-acinzentada foi expelida antes de convergir novamente. Repetiu várias vezes sem parar. O mais velho, chamado Shanks, recitou com devoção e paixão o nome Árvore Mãe do Desejo e estendeu a mão para agarrar a estranha figura minúscula. Silenciosamente, todas as luzes das velas foram apagadas, mas para um espectro que tinha visão noturna, isso não os impediu de ver as coisas. Senor observou Shanks e ouviu essa pessoa importante dizer em voz profunda: nós nos preparamos há muito tempo para este ritual, e a graça de Deus pode nos ajudar a sentir a existência do alvo através de um alcance mais amplo. Em seguida, podemos usar os óculos feitos pela escola de pensamento da vida para localizá-lo com precisão. Enquanto falava, Shanks tirou um monóculo do bolso interno. Não parecia diferente de um monóculo normal, mas brilhava com um brilho branco perolado na escuridão. Lord Shanks, o que devemos fazer a seguir? Senor perguntou respeitosamente. O enrugado Shanks pensou por alguns segundos e disse: procure o alvo depois do amanhecer. Se ele tiver ajudantes poderosos, iremos monitorá-lo e impedi-lo de sair do nosso alcance de detecção. Então, aguarde pacientemente a chegada de Lord Suá. Se ele não tiver nenhum guardião e for fraco, então agiremos diretamente. Depois de ouvir a palavra Suá, os cantos da testa do Senhor se contraíram como se apenas a simples menção desta importante figura o deixasse apreensivo. Ele respirou fundo lentamente e disse: sim, Lord Shanks. Depois de responder, o Senhor instintivamente tocou o colar perto do peito. O colar parecia ser feito de prata pura e o pingente parecia uma moeda antiga. Reticências. Klein, que não dormiu muito durante o resto da noite devido ao susto de receber o telegrama, imediatamente sacrificou sua mala,
carteira e a maior parte de seu dinheiro para o espaço misterioso acima da névoa cinza ao amanhecer. Depois de limpar seus rastros, foi até a recepção para fazer o check-out. Ele viajou de carruagem até a fronteira de Bayan, deixou a cidade e subiu a montanha como se estivesse indo para um cemitério preparado para os moradores locais. No meio de sua jornada, de repente fez um desvio para a floresta e planejou caminhar direto para os penhascos, onde uma enorme criatura submarina estava esperando por ele. Os pássaros cantavam e os insetos zumbiam na floresta enquanto criaturas ocasionalmente passavam correndo. Klein caminhou pelos terrenos úmicos cobertos de material em alta velocidade. Ao longo do caminho, viu cogumelos crescendo depois da chuva, panos rasgados e lixo que os turistas Bayan haviam deixado para trás depois de um piquenique. Tudo parecia tão sereno junto com o ar fresco da manhã. Uma folha caiu enquanto Klein não parava e se esquivava facilmente. Naquele momento, a velocidade da folha acelerou e fez uma curva surpreendente, agarrando-se a ele entre os lábios e o nariz. Era como se a palma de um adulto apertasse sua boca e nariz com força, impossibilitando-o de respirar. Soou! 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 As árvores ao redor tiveram seus galhos caindo enquanto disparavam contra Klein como flechas afiadas. E o lixo que sobrou do piquenique ganhou vida própria. Eles formaram uma rede hermética enquanto se aproximavam. Ponto.